E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Liferson de Freitas, do Freelancear. Hoje eu tô chegando com um podcast de um assunto que eu acredito que vai ser de grande ajuda para todo mundo, tanto quem curte aqui as postagens do blog, como também quem faz parte do grupo, que é o grupo filho, né, do blog, o grupo Startando Freelas. Eu vou falar um pouquinho sobre como atender bem um cliente, né? Eu me lembro que o meu pai, que trabalhou por mais de 30 anos no comércio, tanto em Porto Alegre como também na região metropolitana, ele lidava muito com o público, ele era vendedor de material de construção, né? E contava várias histórias em relação a como atender o público, a reação das pessoas, né? Como é que a coisa acontecia, né? Então é bem interessante o assunto. E na realidade, o mais importante para a gente poder atender bem um cliente, e aí o assunto aqui está mais focado, por exemplo, para gurizada que trabalha como freelancer, é a gente fazer com que o cliente se sinta importante, se sinta valorizado, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar, essas são as maiores necessidades do ser humano, né? Sentir-se importante, ser reconhecido, ser valorizado por quem está à sua volta, né? Isso é muito forte, é mais forte até do que as nossas necessidades físicas. Por exemplo, se a gente se alimenta, a gente não sente mais vontade de comer, não sente fome, né? Se a gente é amado, não sente mais vontade de se sentir amado, se sentir valorizado, tratado com carinho, né? Se a gente, por exemplo, se sente inseguro, no momento que vem a sensação de segurança, isso passa também. E a questão de a gente se sentir valorizado é uma necessidade bem permanente, né? Inclusive, é uma das principais coisas que diferenciam o ser humano dos animais, né? Por exemplo, muitas pessoas mostram que querem se sentir valorizadas quando usam roupas de grife. Só porque ela tem uma determinada grife ou marca, ela vai lá e paga horrores para poder se sentir bem aceito, talvez, na sociedade, né? Alguns compram carros de luxo que têm as mesmas funções que outros carros, mas porque tem um determinado nome, né? Outros querem um determinado diploma para poder ter na parede ou no portfólio, né? Alguns contam, por exemplo, as façanhas dos filhos para outras pessoas, né? Para poder ter aquela sensação de valorização. Então vamos dizer assim, são reações naturais do ser humano, né? Só que também motiva muitos a fazer outras coisas bem diferentes dessas que eu citei. A pessoa às vezes mostra que quer se sentir valorizada, e aí alguns jovens, por exemplo, formam gangues de rua, vão para as ruas, alguns até perseguem pessoas, né? Se tornam assassinos, em outros casos, buscando notoriedade ou fama, talvez se sentir valorizado. Interessante que vários estudos sobre o casamento já chegaram à conclusão, depois de muito perguntar, né, para várias mulheres que decidiram não mais viver com o seu marido, né? Eles perguntaram assim: qual é o principal motivo que te levou a fazer isso? Abandonar a tua relação duradoura de 10, 20, 30, 40 anos. Muitas mulheres responderam assim: não foi a violência, não foi a crueldade, não foi a opressão do meu marido, mas é porque ele não me valorizava. Olha só. Então, isso comprova o que eu já mencionei antes. O desejo de a gente ser reconhecido, de se sentir importante, valorizado, é muito poderoso. Ah, mas a gente não está falando sobre atendimento ao cliente? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Quanto mais importante a gente faz uma pessoa se sentir, mais positiva será a atitude da pessoa em relação a nós. Né? Vai haver algo no coração da pessoa, no íntimo dela, que vai mover ela: puxa, eu estou sendo tão bem tratado, eu vou tratar bem também o profissional, o freela, não é? Então eu vou deixar para vocês 4 dicas importantes nesse podcast, tentem aplicar elas e observem como vocês vão conseguir fidelizar os clientes que já têm e conseguir novos clientes. Usem essas dicas para atender bem os clientes de vocês. Em primeiro lugar, sempre deixe claro para o cliente ou para o prospectivo cliente que você não vai apenas prestar um serviço ou vender um produto para ele, você vai além. Deixe claro que você está disposto a ir além daquilo que ele está procurando. Né? Esse além, é claro, vai depender muito do relacionamento de vocês, mas deixe isso claro, que você não vai só cumprir tabela, você está disposto a fazer algo mais. Segunda dica, sempre faça isso. Mantenha abertas as linhas de comunicação. Não suma do mapa, entendeu? Então, claro, defina os meios de comunicação que você vai ter, WhatsApp, e-mail, telefonema e tal. Deixe bem claro isso. Mas quando o cliente entrar em contato, não suma do mapa, senão gera insegurança. E a gente já viu que a insegurança faz com que as pessoas não se sintam valorizadas. Lembra que a gente comentou um pouco sobre isso?
Então, essa é a segunda dica, mantenha sempre abertas as linhas de comunicação. Terceira dica, não fale demais se estiver sob pressão. A nossa tendência, quando a gente está muito estressado, muito tenso, ansioso, é despejar a palavra sem pensar. Então, cuidado, quando você está tenso, lembre a si mesmo de falar menos. Ou então de pensar mais antes de falar ou de digitar uma mensagem. É muito importante isso. E a quarta dica, valorize o que o cliente faz de bom. Por exemplo, ele te deu uma dica, agradeça. Diga, puxa, essa dica foi legal. Ou se ele deu 13 e tu gostou só de uma dica, diga que aquela você gostou. Não precisa falar das outras duas. Né? Reaja de uma forma positiva, é claro, né? Ao que ele fez de bom. Se ele mostrou que tem uma experiência em determinada área, digamos que ele te pede para desenvolver um site, mas ele escreve conteúdos, elogie isso. Puxa, que legal, que bom que você sabe fazer parte do trabalho e faz bem feito. Olha só. Então, o elogio é uma forma de mostrar ao cliente que ele é valorizado por você, que você dá importância àquilo que ele faz. E uma outra dica, se ele te der, por exemplo, um briefing, dentro ainda dessa questão de valorizar o cliente, né? O que ele faz de bom, ele te passou um briefing, agradeça o briefing. Muito bom, e tal. De repente pode até comentar de forma comparativa que isso não acontece com frequência. É difícil conseguir, né? Briefing do pessoal e tal. Então isso é muito importante. Então essas 4 dicas, pessoal, fica para vocês atenderem bem os seus clientes. Tenho certeza de que nos próximos dias, semanas, meses, se vocês aplicarem algumas dessas 4 dicas, vocês vão entender o que realmente é atender bem o cliente, humanizar essa relação e não só conseguir manter a carteira de vocês de clientes em dia, fidelizando, né, boas oportunidades de trabalho, como também nadar em outros mares, novos mares aí, conquistando novas oportunidades de trabalho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui sobre como atender bem um cliente. No próximo podcast a gente se fala e a gente vai continuar conversando sobre outros assuntos aí. Falou, obrigado pela atenção. Até mais.